Olá, pessoal! Gostaria de agradecer à comissão organizadora da Semana de Enfermagem do HCR pelo convite. Hoje vou falar para vocês sobre atendimento inicial no trauma pediátrico. Meu nome é Suzana Ewald Schetter, mais conhecida como Suzy. Trabalho há 10 anos na emergência do Hospital Cristo Redentor e atualmente sou assistente de coordenação. Por que falar sobre atendimento ao trauma pediátrico? Porque o trauma é a causa mais comum de mortes e sequelas na infância. A mortalidade ultrapassa todas as principais doenças em crianças e adultos jovens, sendo um problema de saúde pública e de atendimento nessa população. A epidemiologia do trauma pediátrico, a maior causa de morte em crianças seria os acidentes automobilísticos, e nesse pode ser considerado tanto os ocupantes de veículos como pedestres e o ciclista, seguidos de afogamentos, incêndios domésticos, homicídios e quedas. Como assim quedas? O que mais a gente atende na nossa emergência são quedas, mas são quedas que normalmente não são fatais para crianças. O que mais mata as crianças são os acidentes automobilísticos. Aqui eu trouxe para vocês os dados de atendimentos no HCR do ano de 2020. Em 2020, nós tivemos 13% da população atendida da faixa etária do 1 aos 14 anos. E dessa faixa etária, 7% delas precisaram de internação hospitalar. Aqui embaixo eu trouxe um gráfico que coloca os atendimentos de 2018, 2019, e esse azul é considerado o atendimento em 2020, número de atendimento. O que podemos ver nessa última linha? Os atendimentos no início do ano, em janeiro e fevereiro, eles estavam seguindo o mesmo quantitativo. A partir dessa faixa aqui, ele começou a diminuir. Neste momento foi o início da pandemia, onde teve restrições, não teve mais crianças na escola. Aqui no final de ano, como foi aberta as escolas infantil, teve um leve aumento, mas não foi considerável em relação aos anos anteriores. Mas a gente fica pensando, como atender esse paciente pediátrico, essa criança, esse trauma na criança? A gente vai atender conforme o atendimento no protocolo ATLS, que é o protocolo que atendemos os pacientes adultos. A gente vai fazer todo o A, o B, o C, o D, o E, de forma como a gente sempre fez no adulto. A gente faz tudo muito simultâneo, a gente não faz o A primeiro, vamos pro B. A gente faz tudo simultâneo numa sala de emergência. Aqui eu vou trazer para vocês o que a gente tem que ver em cada letra desse mnemônio. Então, o que primeiro a gente precisa diferenciar? Que as crianças têm particularidades anatômicas diferentes do adulto. A gente nunca pode considerar ela um adulto pequeno por eles terem os 2 braços, 2 pernas, tórax e cabeça. Eles têm as anatomias, as suas particularidades. Uma delas, que a criança tem uma menor estatura. Se ela tem uma menor estatura, ela vai ter uma maior energia sobre uma área menorzinha. Ela tem uma cabeça bem maior, ela tem um crânio, quando pequena, mais mole, tem umas fontanelas abertas, tem a língua grande, flácida, tem uma laringe em forma de funil que acumula secreção, que é difícil visualização na sua via aérea. Ela tem uma respiração mais dependente do diafragma. Essa criança tem um corpinho mais compacto, consequentemente, o seu fígado, o seu baço ficam mais próximo, mais baixo, a bexiga mais elevada, ela tem uma pele fina, menos gordura, pede mais calor, o seu esqueleto ósseo, ainda suas calcificações são incompletas, seus ossos são mais flexíveis. Se teve fratura, porque teve uma grande quantidade de energia nesse evento. Ela tem os sinais vitais também variáveis com a idade. Uma criança de 1 mês é diferente de uma criança de 7 anos. Ela tem um menor volume de sangue circulante, em torno de 70 a 80 ml por quilo. Tem uma resposta compensatória vigorosa. Ela demora a te mostrar os sintomas, porque às vezes a gente confunde a taquicardia dela, se é por medo, por ansiedade, pelo local do ambiente diferente. Ela tem uma reserva cardiorrespiratória limitada. E ela, quando piora, ela tem uma piora abrupta, muito rápida a piora da criança. Aqui eu trouxe para vocês saberem se associar os sinais vitais das crianças até os seus 12 anos, tanto a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória. Para a gente fazer esse atendimento adequado da criança, precisamos ter equipamentos adequados, tamanhos são essenciais para o sucesso do atendimento. Temos que ter todo o material aprovado, revisado. Primeira coisa a gente precisa saber quando entra uma criança na nossa emergência é determinar qual é o peso dessa criança. Muitas vezes a gente pode perguntar para quem trouxe,
se foi uma mãe, um pai, uma tia, qual o peso da criança. Essa seria o ideal, mas muitas pessoas não sabem o peso da criança. Podemos fazer uma estimativa através de uma regrinha simples, que é 2 vezes a idade mais 10, ou também poderemos usar uma régua, uma fita de Broslow, que é uma fita que tu coloca do lado da criança e que tu consegue estimar o peso, ao tu ver quais os equipamentos que tu pode utilizar nessa criança e as dosagens das medicações. Hoje em dia, nós temos a folha de urgência dentro do GHC, que a gente consegue acessar o sistema, colocar ali e já conseguir todos os dados, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Aqui é só um exemplo da fita de Broslow, que o profissional de saúde coloca do lado da criança, estima a altura e o seu peso e, consequentemente, os equipamentos, materiais e dosagem para utilizar. Aqui é o nosso sistema do GHC, que a gente entra no prontuário do paciente e existe essa possibilidade lá. Folha de urgência, todo mundo tem acesso, é só colocar o seu login. A gente coloca o peso da criança se soubermos, como a gente não sabe, a gente vai colocar utilizar o peso estimado nessa aba aqui, e ela vai gerar uma folha com o nome e registro completo do paciente. Essa folha vai trazer o nosso número de tubo que a gente precisa, vai trazer as medicações para intubação, para PCR, uma medicação de sedação, analgesia, bloqueio, anticonvulsivante, antídotos, qual é a apresentação dessas medicações, qual é a dose padrão, e já vai nos trazer qual é a diluição e qual a dose que a gente vai administrar nessa criança. Um exemplo comum que a gente administra muito no adulto durante uma PCR é a adrenalina, que é uma ampola que vem 1 miligrama. A gente faz normalmente no adulto direto. Na criança, a gente vai fazer 1 ml com 9 ml de água destilada e vai aplicar 1,4 conforme o peso dessa criança aqui, que foi estimado em 14 quilos. Para a gente, então, fazer o mnemônio ABCD, a UA a gente tem que fazer uma via aérea e controle da cervical. Lembrar de proteger a coluna cervical, muitas vezes não teremos colares adequados, tamanhos adequados, porque a criança tem pescoço curto, pequeno, algumas têm mais larguinhos, então a gente pode usar um colar de Shanks, que é um colar feito manualmente. Podemos usar os coxim, não temos coxim, a gente pode usar soro fisiológico, podemos dobrar lençóis e fazer como coxim para prevenir que essa criança não faça movimento do seu pescoço. Além disso, como a criança tem uma cabeça grande, precisamos usar coxim embaixo do seu dorso para manter para evitar flexão. Aqui tem um exemplo aqui da criança, né, ó, que ela fica com o pescoço mais flexível, ali com uma via aérea não tão desobstruída. Então, se a gente coloca um coxinho, ela já fica melhor aqui a via aérea dessa criança. A gente pode utilizar também tubo orofaringe, que é a famosa guedel em crianças. Tem sempre que saber o tamanho correto dessa guedel que a gente vai colocar nessa criança e como é a introdução. A introdução é um pouco diferente do adulto. No adulto, normalmente, a gente utiliza um ângulo de 90 graus. Em criança, a gente usa um abaixador de língua e faz uma introdução direta. Outra coisa também sobre a intubação na criança, a gente pode usar na nossa folha ali de parada, já tem a estimativa do tamanho do tubo. Se a gente não tiver essa folha de parada, a gente pode pegar a idade da criança mais 16 e dividir por 4, vai dar um tamanho aproximado, ou usar através do tamanho da sua narina ou através do seu dedo mínimo. Podemos também usar manobras de desobstrução de vias aéreas, como a manobra de chin lift, que é inclinar a cabeça e fazer uma elevação do mento, ou uma manobra de jaw thrust, que é fazer a tração da mandíbula. Lembrar que a criança tem uma traqueia de tamanho reduzido, que qualquer movimento que a gente possa fazer, a gente pode deslocar esse tubo. Uma criança tem em torno de 7 centímetros de traqueia, enquanto um lactente 5 centímetros. Atentar muito para a hipóxia, é a principal causa de PCR em criança. Bradicardias em crianças acima de 1 ano, quer dizer que essa criança já está com hipóxia, quando começa a dar sinais de bradicardia. Atentar muito para a fixação do tubo. A gente pode, em adulto, normalmente usamos cadarço, em criança não tem como usar um cadarço que vai se soltar, a gente fixa normalmente com fita. Se tiver em alguns hospitais já tem uso, que utilizam muito fixação de tubo, já tem padronizado. Nós, na nossa emergência, a gente usa ainda fita esparadrapo para fixar. Podemos também lembrar que a gente tem equipamentos para fazer essa visualização dessa via aérea da criança, hoje o vídeo laringo. A lâmina aqui no laringo, a gente utiliza lâmina curta, porque tem uma via aérea curta, criança, para isso que servem as lâminas curtas, né? Os tubos, hoje em dia, mudou o seu design, eles têm um design mais apropriado para o uso de balonete.
que vai melhorar a ventilação e controla a saída de CO2. Sempre lembrar depois de uma criança entubada, a gente também tem que ver a pressão do balonete dessa criança. Crico, ela só é indicada para criança acima de 12 anos, a crico por punção, porque não tem a sua placa cricoide totalmente formada e não consegue palpar ela. A criança pode precisar de uma intubação assistida por drogas. Como é que a gente deve fazer? Primeiro, essa criança precisa ser pré-oxigenada com um ambu adequado, com um ambu pediátrico, não utilizar ambu adulto, que a gente pode fazer uma iatrogenia nessa criança. Crianças menores de 1 ano de idade tem indicação de usar uma ampola de atropina, por causa que seus reflexos vagal são mais acentuados e diminui também as secreções orais e facilita a visualização dessa via aérea. Em criança, na hora da intubação, para a gente sedar, a gente normalmente utiliza o etomidato e o midazolam, e para paralisar, o uso sulque, o vecurônio ou o rocurônio. E sempre que intubar, verificar a posição do tubo. Lembrar sempre de fazer uma ausculta, às vezes a ausculta vai ser no tórax, às vezes vai ser mais na região da axila, utilizar os capnógrafos, o raio-x de controle. A criança foi entubada, continua apresentando alterações no padrão respiratório, continua apresentando uma saturação baixa. Na dúvida, a gente tem que pensar no mnemônio DOP. O que é o DOP? É o D para deslocamento, que pode ter deslocado esse tubo na hora da fixação, ou pode estar obstruído por secreção, ou pode ter mesmo feito um pneumotórax nessa criança, ou pode ser uma falha do equipamento. Lembrar que muitas vezes a criança tem uma intubação seletiva mais com o brônquio direito e que ventilação inadequada pode causar barotrauma. A ventilação em crianças, então, em menores de 30 quilos, tem que ser utilizado a bolsa máscara válvula pediátrica, né? Mais conhecida como ambu, mas o nome correto seria bolsa válvula máscara. Criança com trauma torácico durante a ventilação, que possui trauma torácico, pode ocorrer contusão pulmonar sem fratura de arcos costais, já que seus esqueletos são mais flexíveis, né? Ao contrário do adulto, que o adulto normalmente tem várias fraturas de arcos costais e não tem lesões associadas. A frequência ventilatória da criança também varia conforme a idade, ela decai com a idade. Temos que lembrar sempre que a gente for ofertar o oxigênio para essas crianças vítimas de trauma, temos que utilizar os equipamentos adequados, máscara de uso pediátrica, venturi pediátrico. O volume de ar, o volume corrente varia de 4 a 6 ml por quilo no lactente e de 6 a 8 em crianças. A drenagem de tórax não difere muito no adulto, por punção será no terceiro espaço intercostal e por dreno de tórax no quinto espaço. A gente fez o A, fez o B, viu o A, resolveu o A, o B. Vamos para a circulação. A criança tem uma reserva fisiológica aumentada. Normalmente, a sua pressão arterial sistólica normal é 90 mais 2 vezes a idade. A hipotensão vai ser quando for 70 mais 2 vezes a idade. Um exemplo, se temos uma criança de 3 anos, seria 76, né, 2 vezes a idade, já seria uma hipotensão, considerada uma hipotensão. Lembrando que a criança tem um menor volume de sangue circulante, né, entre 70 e 80 ml por quilo. A reposição volêmica nessa criança, a gente utiliza cristalóides, 20 ml por quilo, e se repete de 2 a 3 vezes. Existem estudos ainda que estão fazendo para avaliar se realmente poderíamos usar tudo isso daí para diminuir os cristalóides, que nem foi diminuído no adulto, mas são poucos estudos, então não chegou a um consenso. A gente utiliza ainda essa quantidade de cristalóide de 20 ml por quilo e repete de 2 a 3 vezes. Se precisar de hemoderivados, a gente utiliza 10 ml por quilo. A criança só vai começar a diminuir a sua pressão, mostrar a redução da sua pressão arterial, quando ela tiver uma perda igual ou superior a 30%. Isso é rápido de acontecer, né? Porque ela tem pouco volume de sangue circulante. E pensar em criança, a gente tem que pensar no acesso venoso. Toda criança precisa do acesso venoso, sempre dê preferência para as veias periféricas, mas não adianta a gente ficar picotando, perdendo tempo. Tentou 2 vezes, não conseguiu, tenta dar para outra pessoa essa oportunidade de pegar uma veia na criança. Se for possível, tiver uma intraóssea, que na nossa emergência a gente não tem, mas temos agulha de Hack. A segunda opção seria uma intraóssea, ou se não, pegar uma veia femoral ou uma veia jugular. A dissecção venosa aqui que a gente fala seria a flebotomia. A flebotomia seria a última opção. Por quê? Porque precisamos do médico, do cirurgião experiente para fazer uma flebo de emergência.
Além do que, uma flebotomia, para te realizar uma flebotomia, você vai perder no mínimo 10 minutos em fazendo esse procedimento. Então, sempre a preferência vai ser as veias periféricas. E o que a gente precisa? O tamanho adequado de acesso para essas veias periféricas. A gente sabe que precisariam de um acesso calibroso no adulto, a gente utiliza preferencialmente 18. Mas em criança, não tem como a gente pegar um 18. Então, a gente, conforme a idade da criança, a gente vai usar um 24, um 20, ou até mesmo um 22. Normalmente, a gente usa um 22, um 24, dependendo das veias da criança e da idade da criança. Sempre lembrar de fixar e identificar esse acesso, porque nem sempre essa criança vai continuar na nossa emergência. Como nós não somos referências em atendimento a paciente pediátrico, normalmente a gente transfere essas crianças para uma UTI pediátrica e é importante ter a sua identificação, quem fez, quando fez e qual os horários, né, que foi feita essa punção. Normalmente a gente utiliza uma talinha com uma atadura, mas sempre lembrar de verificar essa inserção do catéter para ver se está bem a inserção, se não está infundindo fora, avaliar bem. Criança, a gente também precisa ver se essa criança está com uma estabilidade hemodinâmica. Precisamos ver o seu xixi para ver como é que está o seu débito urinário. Lembrando que criança menos de 1 ano, ela faz em torno de 2 ml quilo-hora de diurese. Criança maior, acima de 1 ano, 1 ml por quilo. E crianças maiorzinhas, ainda 0,5 ml por quilo. Lembrar da sonda vesical de Nemora, que o balonete ele é tão pequenininho que normalmente, às vezes, utiliza 1 ml para inflar o seu balonete. As sondas vesicais, para quem não sabe, quem não tem o hábito de manusear, ela vem com um mandril dentro. Quando tu passa na criança, tu retira o mandril. Toda criança, quando ela está no atendimento, ela chora, ela deglute muito ar, então ela faz normalmente uma distensão abdominal, por isso da importância também de passar uma sonda gástrica para diminuir esse resíduo também gástrica, né? A gente foi para o D. No D, a gente faz uma avaliação neurológica, que a gente avalia a escala de coma de Glasgow que nem do adulto. A única coisa que difere é a resposta verbal, que em crianças menores de 4 anos, a gente vai avaliar a resposta verbal conforme o sorriso social, ou se fala alguma palavra apropriada, se chora, mas é consolável, se é persistente ou irritável, se está inquieto, agitado, se não tem nenhuma, ou se não vai ser testado. As pupilas de criança seguem o mesmo padrão do adulto, né? A gente tem que saber que crianças que possuem as duas pupilas são isocóricas, tem uma pupila maior que a outra, vão ser anisocóricas, que a gente pode ter umas pupilas midriáticas e pode ter pupilas mióticas quando está com sedação. No E, a gente vai para a exposição. Na exposição, a gente vai fazer uma inspeção, vai retirada de toda a vestimenta da criança, vai observar globalmente em busca de indicativos de lesões, vai atentar, porque essa criança não pode ficar sem roupa ali no meio de um ar gelado. A gente sempre tem que tentar deixar o ar da sala uma temperatura adequada para que os pacientes não façam hipotermia. Então, sempre atentar para a perda de calor da criança. Observar a presença de lesões abertas, se tem edemas, hematomas, sinais de fraturas, deformidades. Atentar quando no E a gente vê também múltiplas queimaduras em vários estágios. Às vezes a criança veio por uma queimadura na parte na frente e acaba vendo uma queimadura já meio antiga na parte dorsal, ou umas queimaduras demarcadas com marcas de cigarro, que isso às vezes a gente já teve na nossa emergência. Umas lesões bizarras, aqui nessas lesões bizarras eu posso contar uma experiência que eu tive de uma criança de 4 anos que entrou por uma fratura de fêmur, e o relato dos pais é que a criança tinha caído um colchão em cima na coxa desse paciente tinha feito. Daí não tem como um colchão fazer uma fratura de fêmur. E depois um outro familiar, uma mãe falou uma coisa e o pai falou outra coisa, que tinha caído da cama. Então, era história que eram discrepantes, que essa criança acabou internando para fazer uma investigação melhor. Ou aquelas crianças que estão com lesões e demoraram muito tempo para procurar atendimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar em que essa criança não está sendo bem assistida em casa. Muitas vezes, temos que internar essa criança para se investigar essa vida social da criança. Às vezes, a criança não tem indicação de internar, mas tem que internar para fazer essa investigação para ver se não tem maus tratos. Uma coisa também que é comum, assim, os pais quererem levarem as crianças da emergência por estar demorando atendimento, porque não querem mais aguardar, tem problemas familiares em casa. Criança não se pode assinar termo de alta pedido. Criança só pode ser liberado por ordem médica, tá? Com indicação médica. Se o familiar quiser assinar termo, não se assina termo e a gente aciona o conselho tutelar na emergência.
O trauma na criança, ele traz um estado psicológico muito grande para a criança, porque ela está num ambiente diferente, ela está com medo, ela está com dor, não sabe como vai ser o dia de amanhã e quais vai ser a cicatriz dessa criança para o futuro. Sempre lembrar também que para atendimento em criança a gente tem uma família, quando que colocamos a família para participar desse atendimento de uma criança grave. Tem estudos que dizem que o ideal é que a família esteja presente sempre, desde o início do atendimento até o final da vida dessa criança, se for o caso dessa criança vir a óbito, mas muitas famílias não têm condições psicológicas de ficar vendo o atendimento. O ideal seria que a família ficasse ali, que ela viu tudo que a equipe pôde fazer pelo atendimento daquela criança. Só que muitas vezes a família às vezes acaba atrapalhando se a mãe não está bem ou o pai não está bem. Então, a gente sempre tem que lembrar, assim que possível, deixar a família junto com essa criança, que será tão importante para a criança quanto para a família que está numa sala de espera. Lembrar que a prevenção, mais de 80% dos traumas na infância são evitáveis através de medidas preventivas de fácil implementação e atentar sempre aos sinais de maus tratos. Como evitar a gente cuidar das crianças menorzinhas de 1 ano ali quando vamos dar banho, com a temperatura da água. Normalmente a criança tem a pele muito fina, muito delicada, e no inverno é bem comum as crianças virem com queimadura por escaldo, criança que cai do berço, criança que brinca com sacola, que coloca a sacola na cabeça e acaba fazendo um afogamento, não, que acaba fazendo asfixia, né? Criança com uso de balão não se deve dar para criança, que criança pode colocar na boca esse balão e fazer se engasgar com balão, já tem óbitos com causas de balão. Cuidar com as tomadas, utilizar protetores em tomadas. Piscina, cuidar muito com piscina, água com piscina e criança não combina, sempre tem que estar acompanhado de um adulto, o adulto com atenção ali. Crianças acham que elas são super-heróis, elas acham que podem subir na janela, que podem pular, que podem voar como um super-homem. Sempre atentar quando a gente for andar na rua de carro, ver uma bola, normalmente onde tem uma bola, tem uma criança correndo atrás. Aqui tem os principais cuidados que a gente pode fazer, né? Nunca deixar a criança sozinha em locais que ela poderia subir, não poderia subir sozinha. Aqui é uma cama, uma criança resolveu subir na cama e a outra ficou ajudando ali a subir da cama. Essa criança poderia ter puxado a sua televisão para cima dela, né? Outra coisa que a gente sempre tem que fazer, que a gente atende muito na emergência, crianças que caem do bebê conforto por falta do cinto de segurança ou criança que cai do carrinho. Então, sempre lembrar que tem que prender o cinto de segurança, usar calçados adequados. Não é porque o calçado é bonitinho, mas ele pode escorregar. Tem que usar o calçado com saltinho, criança não tem que usar isso. Tem que usar calçados adequados para a sua faixa etária. Cuidar com os chãos escorregadios, os acidentes na rua. Normalmente, quando a gente sai com as crianças na rua, as crianças querem ir na frente rápido. Não devem ir na frente rápido sozinho. Sempre andar junto, ou somente largar a criança numa praça, num lugar que seja adequado para a criança ficar solta. Cuidar com janelas, sacadas e afins. As redes de proteção, elas existem, mas elas têm que ter um cuidado, tem que ter uma manutenção, que elas tenham um tempo de vida útil também. Utilizar sempre equipamentos de segurança, trava nas portas, nas escrivaninhas, nas gavetas, né? Cuidar com quedas de objetos altos, umas coisas que agora, como mudou o tamanho das televisões, antigamente as televisões de tubo, que eram televisões muito pesadas, era muito comum acontecer óbito por criança que derrubava essas televisões por cima dela. Aqui eu trago para vocês, para quem não conhece ainda, a Lei de Lucas, que é uma lei nova que entrou em vigor em 2018, que todos os professores e funcionários de escolas, tanto públicas, privadas, de ensino infantil e básico, deverão ser capacitados em primeiros socorros. Essa lei surgiu através de uma mãe que perdeu seu filho de 10 anos num passeio numa escola, que ele teve um engasgo com uma salsicha e os professores não souberam fazer esse atendimento e a criança acabou indo a óbito. Então, surgiu essa lei. Então, aqui só se faz o diagnóstico daquilo que se procura e só se procura aquilo que se conhece. Gostaria de agradecer e parabenizar a todos por essa semana da enfermagem, dar os parabéns para os enfermeiros, técnicos e auxiliares. Deixo aqui o meu contato para quem quiser falar comigo e estou sempre à disposição na emergência do Hospital Cristo Redentor. Muito obrigada.